Energia feminina, energia masculina, afinal de contas, o que que é isso? Se você também tem uma dificuldade em entender na prática o que que é energia masculina e feminina, saiba que você não está sozinha e que esse vídeo foi feito para você. Eu decidi gravar essa aula justamente porque eu também já acreditei em energia feminina e masculina da forma errada, e eu vou te explicar a forma certa. Eu já caí nisso de que é muito relacionado à questão de papel de gênero, né? Energia feminina, de a mulher, do lar, energia masculina, do homem provedor, né? E eu me lasquei muito lá atrás, isso atrapalhou demais os meus relacionamentos. Eu vejo muita confusão hoje em dia sobre o que significa energia masculina e feminina. E justamente por essa questão de ser baseado em estereótipos, em papéis de gênero, que é errado, já falei, mas repito, é errado. E muitas vezes causa mais confusão do que clareza e isso leva ao sofrimento. Então, o objetivo dessa aula é trazer clareza para você. Então, se prepara, que essa aula vai ser longa. É um conteúdo profundo, é um conteúdo denso. Eu fiz uma pesquisa gigantesca, foram acho que 5 ou 6 dias pesquisando para te trazer isso daqui. Se você ainda não me conhece, se você está me vendo pela primeira vez, o meu nome é Ruth Marques. Eu sou psicóloga há mais de 10 anos. E ao longo da minha carreira, já foram mais de 500 pacientes atendidos e eu já até tentei mudar de nicho algumas vezes. Eu tentei falar de empreendedorismo, eu tentei falar de produtividade, mas o tema que sempre me puxa, o que as mulheres sempre me trazem, é justamente a questão dos relacionamentos. E acho que justamente o fato de eu ter ido e voltado, buscado outros temas, ter entendido que isso é fundamental, que a questão dos relacionamentos é fundamental, é que eu me vejo numa boa postura para te ajudar a entender isso daqui, para que você possa de fato conquistar, atrair, conquistar e viver um relacionamento que seja digno de você, porque eu sei a sua jornada lá do outro lado. Eu sei o tanto que você ralou e lutou para ter a vida financeira que você tem, para vir um guruzinho da internet te dizer que por causa disso sua energia masculina é muito alta e você nunca vai ser feliz no amor. Então, eu quero te ajudar a justamente desmistificar isso daqui e saber que você pode sim ser você na sua essência e conquistar um relacionamento dos seus sonhos. Se você estiver ouvindo um rock no fundo, é a minha cachorrinha roendo o osso. Eu tentei pôr ela pra fora, ela catou o osso, voltou aqui pra dentro, então só ignora o rock dela, ela tá aqui atrás de mim. O que a gente vai aprender aqui nessa aula hoje, então? O que são essas energias masculina e feminina, de onde elas vêm e como usar isso de uma forma científica e prática, sem nada dessa baboseira de papel de gênero, né? Dessas disfunções todas. Então, bora lá para a nossa aula. Se você quiser fazer anotação, pega papel e caneta, pega um copinho d'água, que eu te falei que esse conteúdo vai ser extenso e denso, mas vai valer a pena, ok? Bora lá. Energia masculina e feminina não começou ontem. Apesar de ter tido um boom nos últimos anos e mais recentemente ali no Instagram, nós temos relatos disso desde 1000 anos antes de Cristo, porém com nomes diferentes. A ideia de energias masculina e feminina tem raízes em tradições antigas, na psicologia clássica, muito antes de se popularizar na internet. Então, diversas culturas e correntes espirituais usam a metáfora de duas energias opostas e complementares, frequentemente associadas ao masculino e feminino. E essas energias estão presentes no universo como um todo e em cada indivíduo. Por exemplo, no taoísmo, essas forças correspondem ao yin e ao yang, enquanto que na Wicca fala-se da deusa, que é a energia feminina, e no seu consorte, o Cernunnos, que é a energia masculina. Na psicologia, a gente tem o Jung, que descreveu os princípios do ânimos e da ânima, que são representações de masculino e feminino na psique humana. Em todas essas abordagens, as energias masculina e feminina são entendidas como princípios complementares, né? Por exemplo, Sol e Lua, dia e noite, ação e receptividade. E o equilíbrio entre essas duas é fundamental para o bem-estar e harmonia pessoal. E é importante que você entenda que originalmente esse conceito era simbólico e universal, não uma determinação literal de comportamento por gênero, sabe? Todos os seres teriam ambos os lados, independente de ser homem ou ser mulher, de ser bicho, de ser planta, tudo teria uma energia masculina e uma energia feminina. Na filosofia indiana ou no hinduísmo, né, na tradição védica, e depois, posteriormente, no Tantra, a realidade é vista como a união entre esses dois princípios cósmicos, né, sendo Shiva, consciência pura, estática, um princípio masculino,
E Shakti, a energia, o dinamismo criativo, visto como um princípio feminino. A deusa Shakti representaria a força vital do universo. Shiva, sem ela, é inerte. Mas juntos, eles representam totalidade e equilíbrio. Aqui, a energia feminina não é passiva, mas justamente ela é a força ativa do universo. Enquanto que o masculino, ele é um campo consciente que contém e direciona, o oposto do que a gente costuma ver nas definições atuais de masculino e feminino. Já em mitologias da criação, em diversos povos antigos, né, em civilizações antigas como os sumérios, os egípcios, os gregos, eles possuíam pares divinos criadores, o céu e a terra, os deuses e as deusas, e eles também tinham esses papéis complementares. Então, por exemplo, na mitologia grega, a gente tem a Gaia, que é terra, o feminino, que é par do Urano, que é o céu e o masculino, e os dois juntos geram vida. Em outras culturas, a terra também é um símbolo do feminino, do fértil, receptivo, tá vendo? O oposto de Shiva e Shakti. E o céu, o sol, é o masculino, que ele é o ativo, o penetrante. Essas narrativas não usavam o termo energia masculina e feminina, mas elas expressam simbolicamente a mesma ideia de polaridade criativa e complementar entre masculino e feminino. Em filosofias orientais, essas polaridades correspondem ao yin e ao yang, que são conceitos de forças opostas e interdependentes. O símbolo do yin e yang, o taijito, ele ilustra a interdependência das energias opostas, né? Aquela esfera dividida em preto e branco, separado por uma linhazinha curva, e em cada lado contém um pontinho da cor oposta. Isso representa visualmente que yin e yang fazem parte um do outro. Eles são inseparáveis e dependentes, e nenhum existe um estado puro sem o outro. No pensamento taoísta, o yin e o yang descrevem justamente essa dualidade presente em tudo que existe no universo. Porém, não é uma divisão rígida, né? Bem de cá, o bem de cá, o mal de cá. E sim, polos complementares de uma mesma unidade. Ou, em outras palavras, a dualidade é vista não como uma oposição absoluta, mas como uma relação de complementariedade, onde a existência de uma força depende da outra. Eu lembro de uma vez, eu não lembro quantos anos eu tinha, eu era bem nova, eu fui na casa de um professor e ele era um cinzeiro do yin yang, né? E eu peguei uma peça para olhar e falei, nossa, que bonitinho. E na hora que eu devolvi ele meio separado, eu não devolvi ele conectado certinho, formando a bolinha. E ele foi lá e juntou as duas. Eu falei, por que isso? Né? E ele explicou que essas duas energias devem estar sempre unidas para que o mundo fique em equilíbrio. Então, segundo essa tradição, o yin representa a energia feminina e o yang representa a energia masculina, em um sentido simbólico. Os sábios chineses, né, os antigos, eles observavam fenômenos naturais e os classificavam em pares opostos e complementares. Era uma forma de organizar o mundo. Então, eles traziam a ideia de céu e terra, sol e lua, dia e noite, calor e frio, alto e baixo, e também homem e mulher. Então, o yin, além de ser associado ao feminino, ele é associado à noite, à lua, à escuridão, à quietude, à passividade receptiva. Já o yang corresponde ao dia, ao sol, à luz, ao movimento, à atividade criativa. E entenda que quando eu estou falando de passividade, não é de ser passiva submissa, é da estabilidade. O passivo também é bom. Imagina que essa casa é construída na terra. E ela só pode ser construída na terra porque a terra é estável. Se eu construísse essa casa no ar, ela não ia ter sustentação. Então, sempre ativo, sempre se movendo, não é bom necessariamente. Sempre parado também tem suas características positivas, só para vocês não ficarem com esse negócio de passividade, entendeu? Mas calma que a gente vai ampliar esse conceito. Aqui é importante trazer de novo que feminino e masculino não dizem respeito exclusivamente a homem e mulher, mas sim as qualidades presentes na natureza e nas pessoas de um modo geral. Então, cada elemento yin carrega em si a semente do yang, e vice-versa. Por isso que tem a bolinha branca no preto e a bolinha preta no branco. De modo que nenhum dos dois existe sozinho. Por exemplo, não há dia sem a noite. Não existe o silêncio sem ter tido antes a agitação, o barulho. Essa visão dialética ensina que todas as coisas, todos os seres, contêm ambas as forças em proporções variáveis.
Eu estou trazendo a questão do Yang porque é um símbolo mais comumente conhecido, né? Então, uma ideia central é que há um equilíbrio dinâmico entre essas energias opostas e não um conflito entre elas. É como se fosse uma dança. Cada hora um está dando um passo, um está prevalecendo, um está acima, o outro está abaixo, conforme as circunstâncias. E quando o Yin e o Yang estão em harmonia, ou seja, quando o masculino e o feminino estão trabalhando juntos, existe saúde e existe ordem, tanto no cosmos como um todo, quanto no indivíduo. Você está percebendo que aqui é bem simbólico mesmo, né? Parece até meio místico. E relacionado ao nosso tema, é a partir da noção das polaridades equilibradas que se desenvolveu essa ideia de energia masculina e feminina. Não para definir papéis fixos na sociedade, mas para representar princípios universais. Receptividade e ação, intuição e razão, dia e noite, que idealmente operam em conjunto. É melhor quando essas coisas funcionam em conjunto. Então isso vem desde lá de 1000 anos antes de Cristo até o século XX, quando vem o Jung. Se você não conhece, o Carl Gustav Jung, ele nasceu em 1875, por aí, e ele foi um psiquiatra e um pensador suíço que ele criou a psicologia analítica. O Jung começou sendo discípulo do Freud, né? Eles trabalhavam juntos, e ele era considerado o herdeiro teórico do Freud, só que ele rompeu porque eles tiveram divergências de teoria. O Freud via mais a questão do inconsciente como pessoal. Então, era centrado nas experiências do indivíduo, na questão dos impulsos, da sexualidade reprimida. Já Jung, ele traz a existência de um inconsciente coletivo, que é uma camada mais profunda e compartilhada da psique humana, que ela é rica em símbolos, em memórias universais. O Jung, ele estudou religiões antigas, alquimia, astrologia, mitologia, arte, filosofia oriental, misticismo e outras fontes de sabedoria, buscando conexões comuns entre tudo isso e a mente humana. É justamente por isso, o Jung ele é considerado meio que um bruxo místico na psicologia, né? Porque ele se interessou por assuntos muito viajados, entre aspas, né? Espirituais, simbólicos, e ele tentou colocar tudo isso numa única teoria. Então, ele acreditava que os sonhos e as lendas poderiam revelar verdades psicológicas profundas dentro das suas próprias contribuições. Então, ele traz para a gente a ideia do inconsciente coletivo, que é essa camada mais profunda da mente, comum a todos os seres humanos, onde residem certos padrões, memórias herdadas, experiências ancestrais. E ele traz a questão dos arquétipos, e é aqui que a gente vai precisar. Os arquétipos, eles são imagens universais ou modelos que emergem desse inconsciente coletivo. E eles funcionam como padrões. Eles são como personagens, né? Então, eles têm a ver com símbolos recorrentes, por exemplo, o arquétipo da grande mãe, o arquétipo do herói, o arquétipo do sábio, da criança e vários outros. Esses arquétipos, segundo Jung, se revelavam nos sonhos, nos mitos, nos contos de fada, nas fantasias, e eles serviam como moldes para as nossas experiências psicológicas. E aqui o ponto importante para o nosso contexto. O Jung também identificou arquétipos ligados ao feminino e ao masculino. E aqui que começa, talvez, essa representação mais formal, até onde a gente sabe, né, de masculino e feminino. Mas ele trouxe o princípio da ânima e o princípio do ânimos. Então, o Jung usava o todo, essa visão mais geral, coletiva, simbólica, arquetípica, histórica, para compreender o indivíduo. Então, ele acreditava que cada pessoa, que a individualidade de cada pessoa poderia ser entendida a partir do entendimento desses padrões universais, ou seja, dos arquétipos, desse inconsciente coletivo. O Jung via cada pessoa como portadora de imagens, símbolos e estruturas psíquicas ancestrais, que se expressavam nos sonhos, nos mitos, nas religiões, na arte e nos comportamentos inconscientes. Então, para o Jung, para entender um indivíduo, ele precisava antes entender esses grandes temas humanos, essas grandes narrativas universais e os opostos simbólicos, luz e sombra, masculino e feminino, vida e morte. E como eu falei, até onde se sabe, o Jung foi o primeiro, né, ou um dos primeiros pensadores da psicologia ocidental a formular claramente, nessa linguagem moderna,
que todo ser humano tem dentro de si essa polaridade psíquica, que é o homem tem uma imagem interior feminina, a ânima, e a mulher tem uma imagem interior masculina, o ânimos. E ele não usava necessariamente os termos energia masculina e feminina, né, mas ele usava os arquétipos do feminino e do masculino, do inconsciente coletivo. Só que o Jung também dizia que o ideal era que essas duas energias estivessem integradas para que o ser humano pudesse funcionar de uma forma plena. Então, em termos mais simples, a gente pode dizer que essas energias arquetípicas do Jung funcionavam da seguinte forma: a energia masculina era associada à ação, à lógica, ao foco, à direção. É uma energia de realização objetiva, de coragem para agir, para proteger. Então, segundo Jung, quando a gente está operando na energia masculina, a gente tende a ser proativa, racional na decisão, orientada a metas, aquela postura de fazer acontecer, de fornecer estrutura e segurança para a conclusão de objetivos. E a energia feminina, para o Jung, é associada à intuição, à sensibilidade, à empatia, à receptividade. É uma força de conexão emocional, de criatividade, de cuidado. Então, segundo o Jung, quando a gente está na energia feminina, a gente tende a ouvir a nossa voz interior, a ser mais acolhedora, a criar laços por meio de afeto, de compreensão, a ser mais intuitiva. É a postura do deixar fluir, do nutrir relacionamentos com diálogo, compreensão. E o Jung é extremamente importante no contexto dessa aula, porque ele ofereceu essa interpretação psicológica para as noções de feminino e masculino simbólico. E ele entendia, assim como na figura do Yin Yang, que existe uma complementariedade entre esses opostos, trabalha junto. E isso na psique humana também era fundamental. Então, entende? Ele não está falando homem é assim, mulher é assado. Ele está falando, existe uma parte dentro do homem que é assim e outra que é desse jeito. Existe uma parte dentro da mulher que é assim e uma parte que é desse jeito, entende? Ele traz isso, que existe dentro de nós os dois lados. É inconsciente. Com isso, o Jung, ele trouxe qualidades tradicionalmente consideradas masculinas ou femininas, porém, que devem ser integradas por qualquer pessoa, independente de gênero biológico. São aspectos complementares da personalidade e é isso que faz a pessoa ser um ser humano saudável. Então é fundamental reforçar aqui que ânima e ânimos são forças psíquicas universais, ancestrais, complexas, pertencentes a um inconsciente coletivo e não estereótipos sociais. Então, quando a gente diz que a ânima é feminina e que o ânimos é masculino, trata-se de uma linguagem simbólica para entender esses aspectos da psique e não para afirmar que mulher tem que ser desse jeito e homem tem que ser assado. Na verdade, o Jung via mais essas figuras como contrassexuais. Ele não associava isso a gênero e a sexualidade, justamente para desafiar a ideia de que um homem seria apenas racional ou ativo e que a mulher seria apenas emocional e receptiva. Então, para o Jung, cada ser humano é um conjunto complexo que abriga as potencialidades de ambos os polos energéticos. Então, assim, uma mulher pode e deve desenvolver qualidades da iniciativa, da independência, da racionalidade, ou seja, o seu ânimos, o seu masculino, sem deixar de ser mulher. E um homem pode e deve cultivar a sua sensibilidade, a sua intuição, a sua empatia, que é a sua ânima, a sua energia feminina, sem deixar de ser um homem. Então, até aqui, a gente está de 1000 anos antes de Cristo até o século XX. E a partir da metade do século XX, essa noção de energia feminina e masculina, ela foi recuperada por correntes da nova era, terapias holísticas, movimentos de crescimento pessoal. E muitos autores, tanto ali da área do relacionamento quanto da área da espiritualidade, começaram a traduzir e trazer aquelas ideias antigas, né, das questões de energia para o público geral. Então, um exemplo muito influente foi o trabalho de um escritor norte-americano chamado David Deida. Ele trouxe um livro que em tradução literal é O Caminho do Homem Superior, mas na tradução do Brasil é O Caminho do Homem Autêntico. E ele propõe que, nesse livro, né, que a atração romântica depende da polaridade entre a energia masculina e feminina nos parceiros.
Então ele popularizou os termos no contexto dos relacionamentos íntimos. Segundo Deida e outros que vieram depois dele, o masculino seria caracterizado por direção, objetividade, propósito, enquanto que o feminino se associa a conexão emocional, nutrição, fluidez. E a interação dessas diferenças geraria paixão e equilíbrio no casal. Se você perceber, aqui já começou a polarizar um pouco, certo? Até o momento a gente está falando de ter essas duas energias dentro da pessoa. Aqui agora a gente já está falando de uma separação, mas isso vai ficar mais claro. Na virada dos anos 2000, as ideias foram ganhando mais, essas ideias, né, de energia masculina e feminina foram ganhando ainda mais espaço em livros de autoajuda, em palestras motivacionais, em círculos de espiritualidade. O Tony Robbins, famosíssimo, né, um coach de desenvolvimento pessoal, lá já nos anos 2000, ele enfatizava nos seminários dele, né, a importância de cultivar essas polaridades, né, energia masculina versus a feminina, para melhorar a vida amorosa, trazendo essa noção de que quanto mais opostas forem as energias, maior é a atração entre o casal. Então, quanto mais masculino é o homem e quanto mais feminina é a mulher, mais conexão vai ter entre essas pessoas. E, em paralelo, nós tivemos movimentos da espiritualidade feminina, que surgiram destacando a questão da energia feminina como algo sagrado. Ali por volta de 1990 e 2000, tinha os círculos do sagrado feminino, que reuniam as mulheres em torno de práticas como dança, meditação, né, sei lá o que, com a lua, celebração das deusas, pregando essa reconexão com qualidades femininas. E olha, não é criticando nem menosprezando, eu já participei de coisas desse gênero, né, mas, nossa, não fazia muito sentido. Era para mim, né? A minha experiência não foi muito interessante, isso de sagrado feminino, de confiar na sua intuição. É claro que a intuição precisa ser levada em consideração, mas eu enxergo de uma outra forma. Foi vendido ali essa conexão com o seu sagrado feminino como uma forma de empoderamento, né? Então, o sagrado feminino, o feminino divino, esses termos começaram a aparecer em livros, em workshops, reforçando essa visão de que a energia feminina era uma fonte de poder pessoal e de cura interior. Agora, assim, em muitos desses grupos, trazia sim a ideia de que homens e mulheres possuíam as duas energias e poderiam encontrar realização ao equilibrá-las, mas também havia frequentemente divulgada essa ideia de que a mulher naturalmente tenderia ao polo feminino e o homem naturalmente ao polo masculino. Então, nesse período, a gente ainda está pré-rede social, não tinha uma abrangência tão grande. Então, esse discurso de energia masculina e feminina, ele ficava mais restrito a esses nichos, né? Então, espiritualidade, terapeuta holístico, alguns escritores de autoajuda, alguns psicólogos, né? Mas já havia, né, alguns blogs, alguns fóruns falando sobre o tema. Tanto é que por volta ali de 2011, a gente já vê artigos explicando essa polarização sexual, baseado lá no David Deida, explicando energia masculina e feminina, como os polos que se atraem, se complementam. E isso foi ali, né, começou ali nos anos 2010 e o conceito já começou a circular na internet e as pessoas ficaram interessadas, né, principalmente as pessoas que se preocupam com relacionamento, desenvolvimento pessoal. Embora isso ainda acontecesse de uma forma mais tímida e era mais teórica, mais metafórica. A difusão ampla mesmo dos termos aconteceu alguns anos depois com o boom das redes sociais. Coaches de relacionamento, influencers de espiritualidade, eles começaram a trazer esse termo de uma forma mais coloquial, de uma forma mais abrangente, traduzindo isso para o público leigo de uma forma geral. Então aí a gente viu o boom, né, dos vídeos no YouTube, dos textos de blog ensinando como aumentar sua energia feminina, como ser mais masculino, como despertar a sua feminilidade, como equilibrar as energias do sagrado feminino do sagrado masculino do dia a dia. Isso começou ali por volta de 2017, né, 2018, começou a ter um boom maior disso. A gente via esses vídeos, esses conceitos espalhados em todos os lugares. Teve até ali uma grande questão em 2018, né, com a questão do Bolsonaro, que veio muito forte, o conservadorismo no Brasil, e aí trouxe muito à tona essa questão dos papéis, né? Do que é a mulher, como é que era? Bela, recatada e do lar, né? Isso aí, nossa, polarizou, né? E tinha uma galera que adorava isso e tinha uma galera que rechaçou isso, e
foi maior do que a esquerda-direita, sabe? Foi mais uma questão de, tipo assim, realmente a gente tem que se reconectar com essa essência verdadeira. A essência verdadeira da mulher é essa, a essência verdadeira do homem é esse, o homem provedor, o homem macho alfa, né? E aí o negócio parece que explodiu. E aí em 2020, o termo realmente viralizou nas redes sociais, principalmente porque a gente começou com uma cultura de aconselhamento, né, via rede social. Teve, claro, ali a questão pandêmica também, né? Pandêmica, pós-pandêmica, foi todo mundo enclausurado, então tinha live todo dia, né? A galera fazia muita live, fazia muito vídeo, porque virou a nova forma de comunicação, porque a gente perdeu essa interação pessoal, e aí a internet expandiu para outro nível, então esses termos foram juntos também. E aí a gente começou a ver muito sobre isso, né? Das mulheres recuperarem a sua energia feminina, voltarem a ter contato com o seu eu interior verdadeiro, com sua energia simbólica de poder, né, o empoderamento feminino. Aí, uma galera, o empoderamento feminino é o conservadorismo, a outra galera, o empoderamento feminino é a revolução, é o fazer diferente. Então, a gente foi vendo que esse termo foi se espalhando. E teve justamente a questão das mulheres serem mulheres de verdade. E aí começou a entrar as questões de papéis de gênero, né, de papéis mais tradicionais que foram perdidos nas últimas décadas, né? Então começaram a resgatar lá a sua bisavó, a mulher de verdade é a mulher que cozinha para a família, a mulher que não trabalha, é a mulher que faz não sei o que lá. Pra você ter uma ideia, acho que foi em 2024, teve uma pesquisa que falou que nós tivemos cerca de 72 mil posts no Instagram, no TikTok, com a hashtag energia feminina, né? Um termo que era relativamente oculto, espalhou totalmente. E aí entrou a moda dos vídeos rápidos, né? Por exemplo, 5 formas de ativar a sua energia feminina. Como você ser mais feminina no dia a dia. Resgate o seu sagrado feminino interior em 3 passos. Tudo isso com esses títulos chamativos de Reels, de Stories, né? Dos vídeos do TikTok. E aí a gente viu que a galera do desenvolvimento pessoal, né? Os coaches, os psicólogos, os terapeutas, eles começaram a usar esse termo de energia feminina e energia masculina como jargão, como uma forma de chamar a atenção. Se você postasse essa hashtag, seu vídeo virava uma trend. E aí alguns conteúdos que antes se chamariam, por exemplo, como melhorar o seu casamento, virou como equilibrar a energia masculina e feminina para ter uma relação mais longa. E aí justamente pela expansão dos termos e pelo encurtamento dos vídeos, né, para a gente ter vídeos mais curtinhos, vídeos mais virais, os termos foram ficando meio banalizados, mais superficiais, mais rasos. Os jovens passaram a discutir a questão da energia nos relacionamentos. Surgiu a hashtag Threadwife, isso mesmo, que é esposas tradicionais, que principalmente as mulheres se postavam no Instagram fazendo coisas do estilo de vida ideal que era relacionado à atividade doméstica, né? Eu aqui fazendo um bolo, hashtag Threadwife, eu aqui trocando a fralda da criança. E muitas dessas Threadwives, né, elas alegavam que elas estavam apenas cultivando a sua energia feminina, elas só estavam se conectando com o verdadeiro feminino por meio de se reconectar com atividades domésticas tradicionais. Então ficou muito comum a gente ver essas dicas de feminilidade e masculinidade nas redes sociais, e essa dimensão atingiu um público assim gigantesco, né? Profissional, espiritual, adolescente, virou meme, alcançou os homens também, obviamente, os homens também foram muito para essa questão da energia masculina e de desejarem essas mulheres com energia feminina e associando isso a atividades do cotidiano. Então tem até essa questão, né, de energia feminina ser associada à beleza, a casamento, a encontrar um homem com dinheiro, nada contra, né, mas eu não entendo isso como a definição da felicidade. E basicamente foi prometido para as mulheres que se você aflorar o seu lado feminino, sua vida tá ganha, tá salva, você não precisa fazer mais nada. Porque aí você vai ser atraente, vai atrair um marido provedor e pronto, acabou, né? É só aproveitar aí o que o mundo tá te oferecendo. E para você despertar a sua energia feminina, é só você ser dócil, receptiva, acolhedora, e aí você vai atrair um parceiro masculino, provedor, ativo, macho alfa. Pausa e um disclaimer bem rapidinho. Se você está percebendo uma diferença do vídeo, a partir de agora teve mesmo que eu precisei gravar isso aqui em 2 partes. Se você não está percebendo, tá tudo bem também, porque eu fiz o meu máximo para ficar igual estava antes, ok? Disclaimer feito, bora continuar para o nosso conteúdo. Do outro lado, surge a ideologia Red Pill, que é
um movimento masculinista, na verdade, online, que defende abertamente a retomada da energia masculina, que os homens deveriam se tornar mais masculinos e é muito voltado para ensinar os mais jovens a se tornarem provedores, líderes, inabaláveis, né? Características que são relacionadas, né, de acordo com os líderes do movimento Red Pill, à essência masculina. E critica, né, esse movimento critica, por outro lado, os comportamentos que teoricamente diminuiriam essa energia, como, por exemplo, o homem que obedece à mulher, um marido que lava a louça, né, isso afasta da energia masculina. E segundo eles, isso seria o exemplo de um homem na energia feminina, um homem que ajuda a cuidar de uma criança, por exemplo, seria um homem na energia feminina, e isso não era bem visto. Então, o movimento Red Pill sempre traz isso do homem voltar ao padrão tradicional, né? Aquele homem forte, ativo, que manda, e as mulheres serem mais delicadas e mais passivas. Agora tem algo que eu gostaria que você percebesse, que foi a simplificação da linguagem. O que antes era tratado em termos esotéricos, em termos de psicologia abstrata, passou a ser comunicado num formato de dica prática, lista, frase motivacional, coisa de fácil digestão. Repara no começo dessa aula, e aqui agora que a gente está encaminhando para o fim, o tanto que estava complexo a gente entender sobre energia masculina e feminina. Quando a gente pensa lá no Jung, né, parece que dá até um nó na cabeça. A gente estava tentando falar de conceitos ancestrais, de conceitos universais, de energias opostas e complementares que habitam na psique humana em forma de símbolos. E agora a gente já está falando de energia feminina é mulher que faz bolo e energia masculina é homem que paga conta. Olha como que houve uma simplificação e justamente deixou esse conceito raso, superficial, entende? Essa questão do tipo assim, ficou tão emburrecido a questão das energias. Até me lembro de uma frase famosa nas ciências, que ela funciona mais ou menos assim, né? Para todo problema complexo, existe uma solução clara, simples e errada. Então, a energia masculina é isso, é você ser mandão, é você pagar conta, é você resolver problemas. E a energia feminina é você cuidar da casa, você lavar louça, fazer um bolo. Ficou muito simples e claramente errada. Então, hoje é muito comum a gente encontrar conteúdos do tipo listas, hackzinhos, né? Por exemplo, 5 passos para ativar sua energia feminina agora. As 3 atitudes que destroem a energia masculina de um homem. E essa abordagem em formato de lista, ela é muito atraente, ela é aplicável, ela é um passo interessante, mas ela simplifica demais. Fica tão simples que, como eu disse, fica raso, fica superficial e fica errado. Então, esse movimento todo simbólico vira um comportamento, um hábitozinho diário. Hoje a gente vê também um apelo a estereótipos atávicos, né? Muitos posts recorrem a metáforas como mulheres são como a lua, homens são como o sol, e dizem que a energia feminina é suave como a água, enquanto a masculina é firme como uma rocha. E isso é poético, isso é bonito, isso é interessante, mas parece um ar de sabedoria ancestral. Só que na prática são conselhos que reforçam papéis convencionais. Por exemplo, se você então é uma mulher feminina, você tem que ser como a água e se adaptar a esse homem que é como a rocha, né, implicando ali numa acomodação da mulher, a uma submissão. Outro ponto é a questão do termo muito motivacional. Eu não tenho nada contra a gente ter uma dose de motivação de vez em quando, mas fica muito motivacional e muito focado em alta performance, elevar sua vibração, desbloquear o seu poder pessoal misturado a uma coisa meio energética. Então, se a gente fala sobre trabalhar sua energia feminina, soa mais um produtinho do que uma busca por um movimento simbólico profundo. Ou seja, é uma linguagem hoje muito focada em resultado, né? Sucesso amoroso, sucesso financeiro, paz interior, que te distrai, na verdade, da essência profunda que aquilo significa e te ajuda a comprar. Então, no geral, a gente percebe que houve uma evolução da comunicação, podemos dizer assim, em relação à energia feminina e masculina, para deixar o termo acessível,
persuasivo, principalmente para pessoas leigas. Enquanto que quando a gente vai lá nos textos clássicos, por exemplo, do Yin Yang, do Ânima e do Ânimos, o texto é denso, é complexo, você tem que ler e ler de novo e buscar referência e tentar entender o que ele está falando e abstrair o que aquilo significa e tentar imaginar essas forças contrárias, mas que se complementam, né? São partes de um todo. Enquanto que no post do Instagram é uma frase curta, é uma frase direta, do tipo assim, mulher na energia feminina inspira, o homem na energia masculina protege, a mulher na energia feminina faz o homem ser um protetor, né? O homem de verdade tem a energia masculina da liderança. Essas coisas, de novo, simplórias, reducionistas, muito diretas, né? E simplifica a ideia tanto que facilita você ver, né? Você bate o olho, você entende, mas por outro lado você não entende, porque distorceu o conteúdo original. E aí esse conteúdo volta a ser deturpado, reduzido e se define em estereótipos rígidos. Então traz também não só a questão comportamental, mas como essa mulher se veste. Ah, se ela tá de vestido, ela é feminina, se ela tá de calça, ela é masculina. Se o homem usa uma bermuda, ele é infantilizado. Se ele usa calça social, aí ele tá na energia masculina dele. E a ideia original que enfatizava que ambos os polos existem em todo ser humano e não correspondem necessariamente ao homem e à mulher, foi perdida. Volta a virar uma polarização. Mulher tem que ter só o feminino, o homem tem que ter só o masculino. E isso aí destrói completamente o conceito original de que as duas energias habitam em tudo, de que as duas energias só funcionam juntas. Volta lá na imagem do Yin Yang. É o preto e o branco conectados e tem uma bolinha preta dentro da branca e uma bolinha branca dentro da preta. E aí volta esse termo popularizado, simplista, cheio de regrinhas, de que ser uma mulher feminina, por exemplo, virou sinônimo de ser uma mulher tradicional. E ser um homem masculino é praticamente um sinônimo de ser um homem dominante. E a gente viu também muitos influencers usando o termo da energia feminina para reforçar um comportamento feminino muito convencional. Espera-se que a mulher seja doce, compreensiva, recatada, caseira, maternal e outros adjetivos associados a esse feminino passivo, né? De repente, a energia feminina vira sinônimo de ser doce, de ser mansa, enquanto que a energia masculina passou a ser associada à liderança, à força, a provedorismo. E nessas interpretações, a mulher é aconselhada a evitar essas atitudes masculinas, como, por exemplo, iniciativa sexual, assertividade profissional, independência financeira. Isso é rechaçado, porque isso pertenceria aos homens e isso espantaria os bons homens. Daí que surge aquela ideia de que a mulher bem-sucedida não vai ser feliz no amor, porque aí ela tá com a energia masculina ativa, né? Porque a mulher que corre atrás do próprio dinheiro, ela é muito masculina e ela vai espantar um homem masculino, ela só vai atrair um homem frágil. Vem dessa redução simplista, disfuncional do que é a energia masculina e feminina. E, por outro lado, a mulher que é vulnerável, dependente, submissa, aí ela atrai o homem, né? Aí ela é capaz de atrair o homem conquistador, esse homem que vai cuidar, proteger e formar uma família bem-sucedida, né? Ou seja, no final das contas, vem-se a ideia de que a felicidade da mulher é igual a um marido provedor. E para isso ela precisa desempenhar um papel perfeitamente feminino tradicional. Pô, a gente sabe que sim, ter um relacionamento é muito bom, mas que essa não é a sua única fonte de felicidade, certo? E na minha visão, esse tipo de ideia, obviamente, retoma preceitos muito antigos sob um novo nome, né? E não por acaso, a gente tem até pesquisas que apontam que tais falas agem no sentido de defender normas sociais, né? Aparentemente elas estão defendendo normas sociais conservadoras, mas acabam por novamente reduzir a mulher a circunstâncias de submissão. Então, muitas mulheres jovens, na tentativa até de fugir desse esgotamento da mulher moderna que faz tudo, porque hoje a gente vê que as mulheres realmente estão muito cansadas, elas acabam flertando com esse ideal romanceado nas redes sociais de se encaixar na feminilidade perfeita dos anos de 1950. E há claramente uma idealização desse passado. Ignora-se tudo que foi ruim lá e traz só o que teoricamente é bom, né? Teoricamente.
E principalmente pelos perfis desses perfis mais influentes que evocam imagens daquela época em que os papéis eram claros, né? A gente sabia muito bem o que uma mulher fazia, sabia muito bem o que um homem fazia, justamente para legitimar essa noção de que seguir aquela receita da energia feminina ia trazer de volta relacionamentos estáveis e satisfação pessoal. Tem até um perfil no Instagram, é lindo, né? É a Ballerina Farm, algo assim. É uma graça de ver. O perfil dela é maravilhoso, ela tem uns 10 milhões de seguidores, né? Mas a mulher faz a própria manteiga para ela, para o marido, para os outros filhos, com o leite que ela tirou lá de uma vaca. E tudo bem, é uma escolha dela. Ela tem as condições para isso, ela decidiu que é isso que ela quer para a vida dela. O ponto é a internet querer vender isso como uma mulher feminina perfeita. Enquanto que uma outra mulher, sei lá, que pede uma pizza no iFood, ela é masculina, ela é doente, ela não está na essência feminina verdadeira dela, ela é uma mulher disfuncional, ela é uma mulher solteira. Olha o absurdo disso. E do lado masculino, ocorre o fenômeno parecido, né, com os conteúdos da energia masculina, que exaltam o homem provedor, forte, que não demonstra emoções fracas, né? Nesses ciclos mais extremos, volta na questão dos red pills, isso descamba para uma visão claramente misógina, né? Prega, por exemplo, que os homens devem evitar qualquer tarefa ou qualquer comportamento culturalmente rotulado como feminino, né? Dividir as tarefas domésticas, expressar vulnerabilidade, sob a pena de diminuir sua masculinidade. Então a gente vai para esses homens disfuncionais. Teve o caso lá do calvo da Campari, putz, né? Chega ao ponto da gente ver esses conselheiros, né, alegarem que o homem que deixa a esposa liderar alguma coisa tá perdendo a energia masculina dele, porque a mulher não tem capacidade de liderança, né? E isso justificaria até o homem ser infiel. Olha o tamanho desse absurdo mascarado de teoria de energia masculina e feminina. Essas distorções vão reforçando uma ideia ultrapassada de que o homem de verdade não pode ter um lado sensível, inclusive anulando, inclusive, a ideia do equilíbrio original proposto, de que todo homem deveria sim integrar também o seu aspecto feminino interno. Um outro ponto que deturpa muito essa questão é a pseudociência que vai associada a energias, né? O termo energia, ele dá um ar místico, mas até físico. Quantas pessoas não dizem assim, mas ó, energia elétrica. O seu micro-ondas esquenta com o quê? Com energia. E muitos conteúdos trazem essa ideia de que a energia masculina e feminina é um fundamento científico, sendo que na verdade não. É um fundamento simbólico, é de outro campo de estudos, não é do campo científico. E não há nenhum embasamento experimental, científico, para essa noção de energia de gênero, né? Existe uma construção cultural, existem padrões aprendidos, e não algo biológico ou energético inato. E esses gurus, né, trazem muito esse modelo do gênero de determinada época ou cultura como se isso tivesse naturalizado, como se isso fosse enraizado no seu organismo ou na sua alma. Mulheres nascem querendo cuidar da casa, é natural, é assim que é. Homens nascem querendo ser provedores, isso é natural. E no fundo, não é toda mulher que quer ser mãe de 8 cria remelenta e ficar batendo manteiga no meio do mato, porque isso é o que conecta ela com a sua verdadeira alma feminina. Você tá entendendo? Ou seja, transformaram papéis sociais em uma espécie de lei da natureza inflexível. Algo que, novamente, o conceito original, mais simbólico das energias, não pretendia ser. Também houve, né, a questão da apropriação comercial, tudo que dá dinheiro a gente quer, obviamente, né? Isso vai distorcendo a seriedade do tema. Então, essa noção do equilíbrio interior entre masculino e feminino, que poderia ser válido num contexto terapêutico, foi convertida num produto de fácil consumo, né? Num cursinho online de poucas horas. Como que você prometendo assim, né? Como é que você ativa a sua deusa interior? Como é que você resgata o seu macho alfa? Novamente, muito simplista, muito superficial, né? Muito até, novamente, errado, porque não explica o conceito profundo. E olha só, nada contra vender um produto que resolva a parte de um problema, ou que resolva um pedacinho da sua vida, porque eu também vendo. Pois o problema é simplificar em excesso questões profundas de identidade, de relacionamento, né? E isso começou a gerar
Outras questões, por exemplo, reforçou estereótipos de gênero, disfarçando isso de espiritualidade. Quando associa a energia feminina a um comportamento passivo, a delicadeza, a submissão, a estética, a suavidade, muitas falas acabam reforçando a ideia de que a mulher deve ser dócil, dependente, voltada ao cuidado, enquanto que o homem deve ser dominante, racional, provedor. Isso não tem uma base psicológica sólida. É um uso distorcido da simbologia arquetípica para justificar papéis sociais antiquados. Né? O Jung, por exemplo, jamais falou que a mulher deveria agir conforme a sua ânima, ou que o homem deveria viver no seu ânimos. Ele defendia a integração desses opostos dentro de cada indivíduo como parte do amadurecimento psíquico. Outro problema que essa disseminação mal falada das energias trouxe é a desresponsabilização emocional e comportamental. Muitos conteúdos simplificaram, por exemplo, conflitos de casal com frases como assim: ele tá distante é porque você tá na energia masculina, é por isso, sabe? Poxa, olha como que eu pego um problema complexo de duas pessoas que talvez não estão conseguindo se resolver e eu simplesmente resumo isso numa frase e jogo isso em cima de um dos parceiros. Isso desloca o foco de questões relacionais e comunicacionais reais. Por exemplo, eu tiro a questão da falta da empatia, eu ignoro a questão da negligência, do desrespeito e coloco numa culpa vaga sobre estar fora da energia correta. E as mulheres, especialmente, são levadas a internalizar a culpa por problemas de relação, como se bastasse ficar mais feminina para o parceiro mudar. E aí eu te falei lá no começo do vídeo, eu fui influenciada a isso lá atrás, sabe? Eu fui influenciada a ignorar um monte de, perdão aqui da expressão, um monte de merda que o outro fazia e trazer isso para minha responsabilidade, porque no fundo eu que não estava sendo feminino o suficiente, sendo que o cara que não cumpria o mínimo das obrigações dele, ele não tinha o mínimo de consideração, o mínimo de empatia. Olha o tamanho do problema que isso causa, olha o tamanho das feridas que isso deixa nas mulheres hoje. Quantas de vocês que estão aqui me assistindo não estão pensando que o problema todo das relações que você teve ao longo aí da sua vida é porque você estava na energia errada? Olha a viagem que isso foi criando dentro da nossa mente. Um outro problema que isso gera é também essa indução à submissão disfarçada de autoconhecimento. Então, se eu sou uma mulher feminina e submissa, é porque eu me conheço melhor, que eu sei. Ao promover a ideia, né, de que a retomada da energia feminina vai te levar à realização amorosa, alguns discursos vão orientando as mulheres a não expressarem frustração, a evitarem a iniciativa, a não cobrar, a ceder sempre. Então, mulher feminina não reclama. Ô, amigo, a mulher feminina faz o quê, então? Entendeu? Fica ali parado igual uma trouxa enquanto o cara faz o que quer. Esse tipo de instrução compromete a autonomia emocional e a assertividade da mulher, além de favorecer dinâmicas abusivas, quando a mulher é levada a se calar, a se submeter para não sair da energia certa. E a corda sempre estoura para o lado mais frágil, né? Eu vejo que a culpabilização da mulher é sempre maior, e ela é culpabilizada por ser independente e por ser expressiva. Então, uma mulher que ela é mais direta, eu, por exemplo, uma mulher direta, que fala mais firme, que me considero uma líder dentro do meu trabalho, e outras de vocês que têm liderança profissional, que trabalharam pra caramba para ganhar o seu dinheiro, são classificadas como mulheres com energia masculina em excesso, e por isso não atraem bons parceiros. Isso gera um conflito interno totalmente desnecessário, onde a mulher sente que ela precisa se encolher, né, se encolher para caber numa relação e escolher entre realização pessoal e vida afetiva. Na prática, essa lógica pune o empoderamento feminino, usando uma linguagem supostamente espiritual. Outro ponto que a gente já falou aqui, mas é importante reforçar, a confusão entre simbologia e prescrição de comportamento. Energia feminina como um símbolo, simbólica, está ligada à intuição, à receptividade, à criatividade, e não a falar menos, a usar vestido, a andar devagar, a sorrir o tempo todo, entende? A energia masculina, ela representa direção, estrutura, foco, não necessariamente falar grosso,
mandar em tudo, não demonstrar emoção. Olha a confusão. Quando a gente transforma esses símbolos arquetípicos em checklists de comportamento, a gente deturpa completamente a função original desses conceitos e, ao invés de ampliar a consciência, a gente restringe. Então, volta para a questão de reduzir uma complexidade psíquica humana a um binarismo artificial. A visão saudável é que todo mundo tem ambos os polos, e maturidade emocional vem de saber usar conforme a situação. Entende? Vou repetir. O ser saudável é você saber que você tem as duas energias dentro de você e que tem momentos que você vai precisar usar uma e tem momentos que você vai precisar usar a outra. Mas você vai ter as duas e você vai usar as duas. Imagina uma ferramenta, sei lá, um alicate e um martelo. Tem hora que você precisa de um alicate, você usa o alicate. Tem hora que você precisa de um martelo, você usa o martelo, tá? Mas a versão popularizada diz que a mulher deve sempre habitar no feminino e o homem sempre no masculino. Isso limita o quê? Repertório emocional de ambos. Isso ingessa comportamento, isso empobrece as relações. As relações saudáveis, elas requerem uma alternância dos papéis. Às vezes um lidera, às vezes o outro lidera. Às vezes um acolhe, às vezes o outro acolhe. Ontem meu marido chegou estressado em casa, eu que acolhi. Mas se hoje eu estou estressada, ele que vai me acolher, entende? Essa polarização rígida, só a mulher acolhe, só o homem lidera, ele empobrece uma troca real e cria relações mais vazias e vínculos mais frágeis, ao contrário do que é proposto. E tem também essa questão das falsas promessas, né? Muitas promessas como, por exemplo, ative sua energia feminina e conquiste o relacionamento dos sonhos. Não é bem por aí, não é assim que funciona. Isso parece uma solução mágica, uma solução rasa para questões profundas de autoestima, de história afetiva, de padrões inconscientes. Isso é muito perigoso emocionalmente falando, porque às vezes a aluna que segue tudo certinho e mesmo assim é rejeitada ou sofre, pode concluir que ela ainda não é feminino bastante e ela reforça o ciclo de culpa e de insegurança. Então aquela noção original que enfatizava a união dos opostos dentro de cada indivíduo e uma complementariedade flexível entre os parceiros acabou em muitos casos sendo assim eliminada e convertida num guia como um homem deve ser, como uma mulher deve ser, segundo estereótipos antiquados. Então, agora que a gente entendeu todo o conceito por trás disso, agora que a gente entendeu que as energias são simbólicas e não papéis de gênero, como que isso seria utilizado? Como que as energias seriam utilizadas de uma forma inteligente e saudável dentro da área das relações, de uma forma prática, de uma forma psicológica? Vamos retomar o conceito. Essencialmente e simbolicamente, todos os seres humanos, na verdade, tudo que compõe o universo, carrega em si ambas as energias, masculina e feminina, em diferentes proporções e utilizada em momentos distintos, isso ficou claro. De acordo com as teorias clássicas, o equilíbrio entre essas energias é que permite as relações harmoniosas e uma vida interna saudável. Então, por exemplo, em situações de vida ou de trabalho, a energia masculina nos ajudaria a tomar a iniciativa, a perseguir objetivos, enquanto que a feminina nos traz empatia, intuição, para que a gente tome decisões mais humanas, mais criativas, e isso serve para homens e serve mulheres. Nos relacionamentos amorosos, cada energia oferece contribuições válidas. Por exemplo, a energia feminina promove a empatia, a comunicação emocional, ao passo que a energia masculina traz clareza, assertividade, ou seja, não é o homem ser claro e assertivo e a mulher ser emocional e empática, são os dois. Isso faz bem para os dois. E os dois, utilizando essa ferramenta, faz com que as interações sejam mais equilibradas e mais saudáveis. Ou seja, se a gente estivesse falando realmente de usar as energias masculinas e femininas do jeito certo, a gente diria que quando essas energias estão equilibradas dentro de uma pessoa, nós temos comportamentos mais saudáveis e eficazes. O problema real surge quando as energias estão em desequilíbrio ou são reprimidas em alguém. Então pensa, por exemplo, em uma mulher, uma pessoa que acredita que ela precisa ser forte o tempo todo. Aí tanto faz, se é homem ou mulher. Imagina esse cenário. Ela acredita que ela tem que ser forte o tempo todo, que ela nunca pode demonstrar sentimento, que ela nunca pode demonstrar fragilidade. Essa pessoa pode ter reprimido a energia feminina dela.
ficando rigidamente presa na racionalidade e no controle. Possivelmente sofrendo de estresse, de ansiedade, dificuldade de se conectar emocionalmente. Por outro lado, alguém, também, homem ou mulher, que teme conflito, que busca somente agradar os outros para se sentir amado, pode estar reprimindo a energia masculina, se tornando excessivamente dependente, insegura, sem limites claros, e isso também leva a frustrações e baixa autoestima. Então, uma pessoa com excesso de energia masculina, ou seja, é muito voltada a controlar, competir, racionalizar, tende a se tornar insensível às necessidades emocionais do outro. É aquela pessoa, homem ou mulher, que evita conversas sobre sentimentos, tem dificuldade de ouvir, de acolher o outro, priorizando sempre trabalho, sempre as regras, sempre os objetivos materiais ao invés de uma conexão afetiva. Já uma pessoa com energia feminina excessiva, muito passiva ou muito emocional, sem contraponto de ação, ela pode estar submissa, ela pode acabar sendo submissa, com dificuldade de tomar decisões, de se posicionar. Nesse caso, ela pode sentir que ela se perde na relação, que as suas opiniões não importam, ou ela fica esperando que o outro tome todas as iniciativas, o que pode levar ao quê? A ressentimento, a falta de respeito na parceria. E é importante notar que nenhum desses dois extremos é saudável. Nem masculino demais, nem feminino demais. Nesse aspecto da energia simbólica, a gente entendendo ela lá no conceito original. E, de novo, para deixar bem claro, não é mulher que é passiva e emocional. É a energia simbólica feminina que tem essa característica. Se você não quiser chamar de energia feminina, chama de yin, chama de miojo, chama de bolinha preta, sabe? Dá o nome que você quiser. A mesma coisa para a energia masculina, ok? É o nome que é dado. Volta. Ambas as energias, quando desequilibradas, prejudicam os seus relacionamentos. De um lado pode haver frieza, autoritarismo, distanciamento, do outro pode haver dependência, falta de iniciativa, desgaste emocional. Inclusive, casais em que ambos os parceiros estão excessivamente na energia masculina, frequentemente entram em choque de poder e competição. São duas forças tentando dominar, resultando em conflitos, né, e pouca intimidade emocional. Por outro lado, casais em que os dois estão excessivamente na energia feminina, pode até não ter briga, mas tendem a cair na estagnação, falta impulso para resolver problemas ou tomar decisões importantes, e a relação pode se tornar morna, né, mais parecida com uma amizade sem paixão. Então, vou te dar o exemplo vou contar a história de duas pessoas, né? A Marina, imagina que ela é uma mulher de 35 anos, e ela sempre teve orgulho da sua independência, ela fez doutorado, ela construiu carreira sólida, ela se considera muito capaz. Só que no relacionamento, a Marina percebe que ela sempre tem uma postura de comando o tempo todo. Ela que decide tudo, do destino das férias até onde é que eles vão comer. Ela que decide sobre as finanças e ela mal consegue relaxar, receber um carinho, porque se ela faz isso, ela se sente fraca. A Marina tá com a energia masculina muito alta e sempre mandando, enquanto que a energia feminina dela de acolhimento, vulnerabilidade, foi deixada de lado. Resultado, o parceiro dela sente que não tem espaço para ele contribuir, para ele cuidar dela, e às vezes ele se sente inútil. A conexão entre os dois pode esfriar. A Marina evita conversas sobre insegurança, sobre as emoções, ela tem dificuldade de receber amor. E esse desequilíbrio vai minando a intimidade do casal aos poucos. No exemplo 2, a gente tem a Clara, o extremo oposto, né? Ela é extremamente carinhosa, ela é empática, ela valoriza a opinião do namorado, em tudo ela quer a opinião dele. Só que a Clara morre de medo de desagradar. Quando ela quer algo, por exemplo, ela quer sair com as amigas dela, ou ela quer tentar ser promovida no trabalho, ela se cala, ela não expressa os desejos dela para evitar conflito. A energia feminina dela é tão alta, né? Ela é amorosa, compreensiva, porém a energia masculina dela de ação, de assertividade foi totalmente reprimida. Com o tempo, a Clara acaba se sentindo invisível. Ela se sente magoada porque o outro não adivinha o que são as necessidades dela. Então, ela fica deprimida, ela fica desanimada. E ele, por outro lado, né, o namorado aqui da Clara, ele pode ficar até sentindo um certo ranço por ela, perder o respeito por ela, sabe? E esse casal até pode viver numa paz aparente, mas não tem uma reciprocidade verdadeira, tem um desequilíbrio.
onde um dá demais e o outro lidera demais. Então, é uma situação insustentável a longo prazo. Em ambos os exemplos, a raiz do problema não é a má intenção de ninguém, né? Ninguém quer ser ruim, mas a falta da integração das duas energias dentro de cada indivíduo. A Marina foi ensinada que demonstrar sentimento ou depender do outro é fraqueza. Ela desvaloriza a porção de yin dela, a porção feminina dela, e leva essa tensão para a relação. A Clara, por outro lado, internalizou a ideia de que para ser amada ela precisa sempre ceder, e ela desvaloriza a porção yang, o masculino dela. Ela abre mão da própria voz no relacionamento. Percebe que em casos assim, nenhum dos parceiros consegue experimentar o melhor que o outro pode oferecer, porque não tem essa parte equilibrada, nenhum dos dois está inteiro. Agora, uma pessoa que integra a energia feminina e masculina, ela se torna mais completa, mais adaptável. Ela sabe tomar decisões com firmeza, mas ela também sabe demonstrar ternura. Ela sabe planejar, mas ela também sabe cultivar a intuição e a empatia. Ela aprende a se posicionar quando é necessário, mas ela não perde a sensibilidade de olhar o lado do outro. Então, essas mudanças refletem diretamente na vida amorosa. Casais em que cada um trabalha o seu próprio equilíbrio tendem a ter uma comunicação mais clara e afetuosa, né? Existe espaço tanto para ouvir quanto para ser ouvido. São casais que tendem a ter mais admiração um pelo outro, né? Já que um vê no outro tanto força quanto vulnerabilidade. Ou seja, eles se veem por inteiro. E a paixão também se fortalece, porque essa dinâmica energética afetiva, ela volta a fluir. Existem momentos de iniciativa, né? Momentos de receptividade entre os dois. Em vez de ficar sempre presos no mesmo papel. Eu só sou a mulher, eu só recebo, eu só acolho, eu só cuido, e o outro só faz, entende? Então, o equilíbrio da polaridade verdadeiro, se a gente pegar lá o que a energia simbólica fala lá atrás e trazer para hoje, a gente está falando justamente de equilibrar essa polaridade, dos dois equilibrarem isso dentro de si, para que os dois possam ter uma vida mais leve, mais harmônica, mais estimulante. E não um ficar num polo só e o outro só no outro polo. Entende? Vou reforçar isso daqui. Os dois têm masculino e feminino. Imagina que o homem tem masculino e feminino equilibrado, a mulher tem masculino e feminino equilibrado. Os dois estão equilibrados. Não é mulher feminina, homem masculino. Entende? É o equilíbrio. Então, na prática, eu não falo isso de energia, eu não gosto de ficar trazendo isso, porque gera muito conflito. Traz toda essa confusão que foi sendo disseminada ao longo dos anos e é difícil que as pessoas entendam como que isso funciona de uma forma correta. Então, lá no PAD, eu ensino, né, o PAD é o meu programa de acompanhamento direcionado. Lá no PAD, eu ensino como que você tem esse equilíbrio interno. Ou seja, como que é isso na prática, dentro do que eu falo? Você identifica suas crenças disfuncionais. Então, por exemplo, se você acredita que se você for forte, determinada, se você for direta, você vai estar sendo mandona, você pode ter um bloqueio na sua assertividade. Se você acredita que se você demonstrar fragilidade, se você mostrar seus sentimentos, se você contar o que você está sentindo, você não vai ser amada, você pode ter um bloqueio na sua vulnerabilidade. Percebe que isso é mais fácil de você entender do que energia masculina e feminina? E olha como que isso também é mais saudável, porque tem momento na sua vida que você tem que ser assertiva, tem momento na sua vida que você tem que ser mais paciente e observadora. Então, eu te ensino a reconhecer e reestruturar essas distorções cognitivas. Por exemplo, você aprende que quando você expressa a sua sensibilidade, você não diminui o seu valor. Você torna suas relações mais verdadeiras. Então, a depender do seu histórico, pode ser que você foi treinada em uma polaridade, né, mais do que da outra. Então, a gente trabalha com treinos específicos, por exemplo, aprender a dizer não, impor limites, pedir o que você precisa. Não, Ruth, isso eu sou muito boa. Então, talvez a gente precise trabalhar o outro lado, a escuta empática, a comunicação emocional, a contar das suas tristezas internas, entende? O que eu vejo também? Que muitas mulheres, às vezes, evitam certas posturas por medo de rejeição. E eu te ensino como que você pode ir se expondo devagarzinho para testar esses novos papéis. Como que é a sua versão mais séria? Como que é a sua versão que diz não sem se explicar? Como
é a sua versão que fala assim, hoje eu não quero, hoje eu não vou, hoje eu não posso? Como que é a sua versão de, vou fazer sim para te agradar? Não, pode deixar que eu faça um bolo para você. A história do bolo de novo. Não, vem aqui que eu cuido, deixa que eu resolvo. Como que é essa versão? A gente precisa entender as duas versões, ver o que tipo de resultado isso te traz, como que você se sente. De novo, a depender do seu histórico. Tem a questão também da autorregulação emocional, que é quando você sabe agir com firmeza, quando você sabe a hora de recuar, quando que é a hora de defender o que você está pensando, quando que é a hora de mudar de ideia. E existem técnicas para isso. Uma muito boa é o mindfulness, que é a atenção plena, que é você se perceber no momento presente. Então, para a gente fechar, né, essa aula ficou bem longa, mas vamos trazer os tópicos finais, né? Todas nós possuímos energia masculina e energia feminina dentro de si, independentemente de gênero, e ambas são essenciais. A masculina fornece estrutura, segurança, impulso. A feminina oferece conexão emocional, empatia, criatividade. Essas energias se manifestam psicologicamente e emocionalmente no nosso jeito de ser. E quando elas estão em equilíbrio, elas geram indivíduos e relacionamentos mais saudáveis, porque elas combinam razão e emoção, ação e acolhimento. E quando há um desequilíbrio ou repressão de uma das energias, surgem problemas como falta de compreensão mútua, perda da atração, conflito de poder, apatia na vida a dois. E integrar e equilibrar essas polaridades não significa cair em clichês ou papéis antigos prefixados, né? Papéis sociais antigos. Pelo contrário, significa ampliar a sua liberdade de ser quem você realmente é, com todas as suas facetas. O equilíbrio permite que você seja firme sem deixar de ser carinhosa, ou que você seja amorosa sem deixar de ser autônoma. Então, essa integração reflete lá nos relacionamentos com mais equilíbrio, com mais respeito, com mais paixão, com companheirismo na medida certa. E se você quiser se aprofundar nesse processo de reconexão com a sua essência, de equilíbrio interno e de verdade encontrar um relacionamento que combine com você, onde haja conexão, reciprocidade, paz, eu te convido a conhecer o PAD, né, o meu programa de acompanhamento direcionado. É só você me chamar no link que eu vou deixar aqui embaixo da aula. E nele você vai ter a oportunidade de entender a fundo o seu mundo interno, os seus bloqueios amorosos, onde o seu comportamento te sabota e onde ele te ajuda a viver um relacionamento no qual você se sinta valorizada e compreendida. Como que você tem mais autoconfiança e inteligência emocional? Como que você equilibra razão e sentimento, né? E como que você tem uma sensação de plenitude interior, porque você vai estar integrando todas as suas partes. Eu te convido a dar o próximo passo, rumo a relações mais saudáveis e a uma vida mais equilibrada. Me chama aqui no WhatsApp, que eu vou te dar mais informações sobre o PAD. E se esse conteúdo foi interessante, lembra de mandar ele para alguém que você acha que precisa ouvir isso, tá? Ah, e se você ainda não me segue no Instagram, fica aqui o meu arroba @ruthmarks _PSI. Lá eu te mostro como que você pode revolucionar não só os seus relacionamentos, mas também a sua relação consigo, trazendo mais harmonia, realização e alegria para o seu caminho. Tô te esperando e até a próxima.